Hoje a gente vai falar sobre um estudo do grupo do Kremer et al., né, o Kremer e colaboradores, que chama Yoga for Anxiety, a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Essa publicação é da Depressed Anxiety do ano de 2018. Então, é uma revisão sistemática com meta-análise. A gente tem dois tipos de estudo que são padrão ouro na ciência. São os ensaios clínicos randomizados, controlados, no mínimo com duplo cego, que aí são as pesquisas clínicas, que sempre vão envolver a comparação de um grupo experimental, pelo menos com um grupo controle, isso tem que ter cegamento. E o outro tipo de estudo que também é padrão ouro na ciência são as revisões sistemáticas. E elas podem ou não ter uma meta-análise. A meta-análise é quando a gente pega um grupo de estudos que teve a mesma característica e submete o montante dos indivíduos que foram avaliados por ferramentas análogas a uma análise estatística. Então eu vou pegar um estudo que foi feito em diferentes regiões do Brasil, ou que foram feitos na América Latina, ou na Europa, ou em qualquer outro continente, dentro de um determinado período de tempo, estabelecendo alguns critérios de inclusão para que esses artigos possam ser incluídos nesse estudo. E aí a gente vai fazer, então, uma estatística de todo o grupo de pessoas que foi analisado em todos esses estudos, para ver para que lado essa evidência vai. Ou seja, se aquela intervenção ela foi para o lado do grupo experimental, se ela foi para o lado do grupo controle, ou se não teve, né, diferença entre os grupos. Porque a gente tem essas possibilidades. Não ter dado diferença entre o grupo experimental e o grupo controle, ou ter dado diferença. E aí a gente tem que ver para que lado essa diferença vai. Sim. Eu acho que aqui alguns pontos que nem para todo mundo é claro, né? O que é de fato um estudo com um grupo controle. Então, um grupo controle é, por exemplo, se a gente estivesse testando algum remédio, um grupo toma o placebo, né? Então toma uma pílula igual, só que sem nenhuma substância ali, só de açúcar, e um outro grupo toma o remédio verdadeiro. Então você tem um grupo controle, um grupo que vai fazer aquela intervenção e outro não. O outro que é randomizado, que é outra coisa que não é tão simples para as pessoas, random é aleatório. Por quê? Porque você não pode escolher um grupo específico. Então eu quero provar o meu remédio aqui, eu vou pegar um grupo mais saudável e vou dar para eles o remédio. E o pessoal mais doente vai ficar sem. Não, isso aí tem que ser aleatório. Random é aleatório. Então você vai jogar ou no computador, ou você vai fazer algum tipo de sorteio. Daí eu acho que isso é importante. E um outro ponto que eu acho que é importante ressaltar é que o fato de que eles pegam vários estudos, mas eles não fazem uma média, né? Eles têm um peso para cada estudo, então esse estudo vai ganhando um peso dentro daquela média, né? Então é uma média ponderada. Isso já demonstra que não são todos os estudos que são iguais, que alguns estudos são melhores que o outro, daí comprova aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Tipo, alguns têm mais evidência e outros menos, alguns têm mais viés, outros menos, e isso aí tem que ser levado em consideração.